Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Luiz Henrique para mais uma aula de filosofia do terceiro ano. Nossa aula de número 25, onde abordaremos Freud, a condição humana e o seu método inovador, a psicanálise. Na aula passada, nós vimos a gramática generativa de Noam Chomsky. Na aula de hoje, vamos ver Freud, condição humana e psicanálise. O objetivo: sintetizar a trajetória de Freud, a criação da psicanálise e seus principais aspectos. Freud e a psicanálise. Freud, como nós vamos ver mais adiante, não começou na psicanálise. A formação dele era de médico atendente em hospital, que se interessava por problemas de neurose, estudos de neurologia. Ao entrar em contato com esses estudos, fazer várias especializações na Áustria, onde ele começou a trabalhar e também se educou durante a infância, e também depois na França, com um professor chamado Charcot, também médico, que trabalhava com psiquiatria, ele vai desenvolvendo vários métodos e cria um método original que vai dar toda a fama de Freud até os dias de hoje, que vai fazer dele uma referência para os estudos de psicologia, que é um método chamado psicanálise. Então, esse é o foco principal da aula de hoje, a trajetória do Dr. Freud para chegar à sua psicanálise. Sigmund Freud, neurologia, psiquiatria e psicanálise. Então, o nome completo do Freud é bem esquisito para nós que falamos português. Sigmund Shalom Freud. Nasceu em 1856 e morreu em 1939. Foi médico, neurologista, psiquiatra e criador da psicanálise. Muito influente no campo acadêmico europeu e mundial no início do século XX. Então, pessoal, a grande diferença, vamos dizer assim, cronológica e histórica, do Freud para o Chomsky, para o Skinner e para os outros que nós vimos recentemente, é que enquanto esses nomes foram grandes referências intelectuais e acadêmicas para a metade final do século XX, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, o Freud foi uma referência para a primeira metade do século XX, o início do século XX, que é onde suas teorias inovadoras vão florescer e essas teorias vão levá-los ao centro da discussão médica e psicológica na Europa. Atuou como médico neurologista no Hospital Geral de Viena. Trabalhou e estudou no Hospital Psiquiátrico de Paris para entender a terapia de hipnose do Dr. Charcot. Sua principal obra é a interpretação dos sonhos, que fundamenta a ciência psicanalítica. Você sabe o que é psicanálise? Você já ouviu ou já conheceu alguma coisa referente à psicanálise? Faça a atividade 1. Faça uma breve pesquisa sobre o que é psicanálise. Já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta da atividade 1. Sempre lembrando que é uma sugestão de resposta, uma orientação para a sua resposta. O que vale a ideia principal que nós discutiremos a seguir. Vamos verificar a resposta. Psicanálise é um campo clínico de investigação teórica da psique humana, independente da psicologia, com origem na medicina, desenvolvido por Sigmund Freud. Isso é muito interessante, pessoal. Nós fazermos a distinção entre psicanálise e psicologia. Nos cursos de psicologia, fala-se de Freud, estuda-se a psicanálise? Sim. Também fala-se de Freud, estuda-se a psicanálise, fazendo críticas e eventuais aperfeiçoamentos, quando o médico faz sua formação em psiquiatria. Então, o Freud, ele é originário da medicina. Nós já vimos ali na pequena biografia, ele atuou como médico, trabalhou em hospitais, foi para o campo da neurologia, depois foi para o campo da psiquiatria e, por fim, desenvolveu um método próprio, com toda a experiência médica que ele teve, para tratar alguns distúrbios e alguns problemas ou doenças mentais da psique humana. Freud e a psicanálise. A psicanálise, segundo Freud, é o nome de uma teoria clínica que tem algumas características. Um adendo aqui, moçada. Teoria clínica. Vocês entenderam o que é isso? Teoria, o que é? É aquela parte científica de formulação de hipóteses, de procura de respostas, de encontrar essas respostas de uma maneira lógica que seja aceita pela comunidade científica que você está. Então, a psicanálise tem toda essa teoria, essa parte científica, teses, sim, tem. Mas a psicanálise não é só isso. Quando a gente fala de clínica, significa o quê? Que a psicanálise está voltada para quê? Para nos atender, para atender vocês, para me atender. Por quê? Porque nós vamos até um consultório, onde vai ter um analista. Aqui no Brasil, geralmente, na maioria das vezes, esse analista acaba sendo um médico ou um psicólogo, mas não é obrigatório ter formação em medicina ou psicologia para trabalhar com psicanálise. Mas no caso brasileiro, sim, a maioria das vezes, o seu psicanalista, o seu analista, será um psicólogo ou um médico. E o que acontece? Chegando a esse consultório, você vai receber o quê? Um atendimento especializado dentro dessa metodologia, desse método desenvolvido por Freud, que vai pretender o quê? Localizar alguns distúrbios, algumas falhas que precisam ser o quê? Tratadas adequadamente a partir do método da psicanálise. Então, por isso que a psicanálise é teoria e clínica. Ela poderia ser apenas uma teoria, hipótese e tese sobre como funciona a mente humana. Mas não, ela tem o quê? Um lado prático. Existe um atendimento a pessoas através da psicanálise. Então você tem o analista que vai atender pessoas. Que pessoas? Pessoas como vocês, como eu, que estejam passando por alguns problemas psicológicos, alguns não entendimentos de si mesmo, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho problemas que eu não entendo em mim, eu vou procurar ajuda. A psicanálise é uma clínica que pode te trazer essa ajuda para uma melhor compreensão de si mesmo, ou até mesmo para tratar alguns problemas psicológicos descritos aí como doenças, sem problema nenhum. Então, primeiro ponto, é uma teoria científica e também é uma clínica. Tem um atendimento ao público para resolver problemas de pessoas reais como nós. As características da psicanálise. Um procedimento para investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro. Então, olha que interessante. Quando Freud monta a psicanálise, ele não está interessado em concorrer com métodos médicos ou psicológicos que já existiam. Pelo contrário, ele fala, estou criando esse método para resolver problemas que outros métodos não conseguem resolver ou não se importam, não tem como foco o objetivo principal. Um método baseado para o tratamento de distúrbios neuróticos. Então, a psicanálise tem um objetivo? Tem. Localizar e tratar distúrbios neuróticos em nós, seres humanos. 3. Uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas e que gradualmente se acumulou numa nova disciplina científica
que traz um tratamento possível da psicose e da perversão. Então, pessoal, a psicanálise vai ter o quê? Vai ser um acúmulo de saber, olha que interessante, um acúmulo de saberes psicológicos. A psicanálise não vai jogar nada fora. Ela vai pegar todo o saber psicológico e médico já construído, que o Freud pega na sua experiência, como já falei, neurologista e psiquiatra. Então ele pega todo esse acúmulo de saberes e a partir daí pensa um método para fazer avançar algumas soluções a problemas que os métodos antigos tinham dificuldade ou não tinham como foco principal. Quais problemas? O próprio Freud destaca a questão que? Da perversão. O método básico da psicanálise é o manejo da transferência e da resistência em análise. Professor, transferência e resistência, o que é isso? Então, moçada, quando você chega num consultório de psicanálise, está lá naquela imagem inicial, não sei se vocês viram ali nos primeiros slides, tem uma pessoa sentada escrevendo uma prancheta e uma outra pessoa ao fundo, deitada ali, falando. A psicanálise funciona assim. A pessoa vai falando, abrindo sua linguagem, falando o que deseja de maneira livre, enquanto o analista vai, através desse seu próprio discurso, identificando aonde teriam problemas psicológicos a ser tratados. O analisado, numa postura relaxada, é solicitado a dizer tudo o que lhe vem à mente, conhecido como método da livre associação. Também, uma caricatura da psicanálise, que alguns tratam como brincadeira, é a pessoa deitada. Tal. Por quê? Precisa ser deitado? Não. O que o analista vai falar para você? Fique na posição que mais lhe agrada. Fique de uma maneira que você se sinta confortável para relaxar. Pode ser deitado no sofá? Pode. Pode ser sentado? Pode. Pode ser em pé, como estou agora? Pode. Eu acho dificilmente uma pessoa querer ficar em pé falando por um bocado de tempo vai se sentir relaxado. Geralmente as pessoas preferem estar sentados ou deitados. Então, o paciente vai escolher a maneira que ele se sente mais relaxado para falar. Na grande maioria das vezes, é o quê? É deitado naquele sofá que ficou conhecido como divã. Escutando o analisado, o analista tenta manter uma atitude empática e de neutralidade, uma postura de não julgamento, visando criar um ambiente seguro. Isso é muito interessante, pessoal. Então, o analista ele está ali não para fazer julgamentos, não para classificar você num quadradinho. Você é isto, você é aquele outro. De maneira nenhuma. Ele está ali para criar o quê? Um ambiente seguro, onde você possa falar à vontade, ou seja, desabafar, tirar o peso que tem na sua mente. Pega o peso que tem na sua mente, transforma em linguagem e deixa sair. Esse é o primeiro passo da psicanálise ou da cura pela fala, termo utilizado pelo próprio Freud, cura pela fala. Então, como é que eu tiro o peso de mim? Como é que eu tiro aquela sensação de mal-estar que eu não entendo porque eu sou assim, ou de algum problema, de algum trauma? É o quê? Verbalizando, é falando à vontade. E a partir daí, é óbvio, o analista vai identificando nessa fala o que precisa ser tratado, melhorado, e vai, através desse método de livre associação, criando soluções para o analisado. Pessoal, façam a atividade 2. Como funciona, basicamente, o método da psicanálise. Já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora verificar a resposta da atividade. Sempre lembrando que as respostas são sugestões, são orientações. O que vale é que você coloque na sua resposta em casa a ideia central que nós vamos verificar agora. Basicamente, na psicanálise, se trabalha com o manejo da transferência da resistência. O analisado, paciente, fica numa posição confortável, diz tudo o que vem à mente. O analista, geralmente médico ou psicólogo, tenta manter neutralidade e criar um ambiente seguro para que aconteça a cura pela fala. Então, moçada, está uma resposta bem bonitinha, padrão assim, resposta universitária. Mas o que é interessante estar aí na sua resposta em casa? Que é um método que a pessoa fica numa posição confortável, fala o que der na cabeça. Pô, professor, posso escrever fala o que der na cabeça? Claro que pode, tá certo. Beleza? Então, o que tem que estar na sua resposta? É um método onde a pessoa fala, e a partir dessa fala, o analista, geralmente um médico, um psicólogo, vai achando as dimensões de possíveis problemas que se tenha e a partir daí vai se tendo o que o Freud chama de a cura pela fala. A estrutura da personalidade. Agora nós entramos num ambiente bem interessante. O Freud vai classificar a nossa mente em 3 estágios ou 3 componentes básicos. A palavra componente é até melhor porque eles estão juntos em nós. Um não supera o outro, estão todos juntos, interligados e um às vezes tomando a frente de outro, mas ambos acontecendo ao mesmo tempo. Professor, mas que loucura! Pode ser louco, mas o Freud mostra, através de vários estudos que ele fez, que o ser humano é a mistura desses 3 componentes que nós vamos estudar. O ser humano enquanto mentalidade, consciência, ok? O Freud, então, usa o quê? 3 componentes. Quais deles? O id, o ego e o superego. Pô, professor, id, ego, superego, o que é isso? Bem, isso é latim. Infelizmente, escolhe-se essa nomenclatura dessa língua morta para se usar em vários aspectos da ciência. A biologia usa muito latim, a medicina usa muito latim. Então, simplificando, o id é o quê? Id é literalmente isto, ou seja, é um algo. Beleza? O ego significa eu sou, eu faço, eu aconteço. E o superego significa o quê? Um eu que tenta controlar, tenta tomar as rédeas da situação. Nós já vamos ver mais em detalhes como é que isso funciona. O id, ou isto, é o elemento mais primitivo da personalidade, sendo este o sistema original com o qual já nascemos, formado por instintos, composto pelo prazer e impulsos orgânicos. Pô, professor, o que é o id? Instinto mais natural, prazer, impulsos orgânicos. Ou seja, o id, se você quiser dizer, é aquilo de animal que tem em nós. São os nossos instintos. É comer. Eu tenho fome, eu vou lá e procuro comida. Eu tenho frio, eu procuro me aquecer. Eu sinto necessidade de reproduzir, eu vou e procuro meios para me reproduzir. Tudo isso são os chamados impulsos naturais, certo? Um negócio bem animalesco mesmo, podemos usar essa palavra sem nenhuma grande censura. Então, esses impulsos naturais que estão contidos em nós, bem primitivos, feios até de se admitir para algumas pessoas, para os mais conservadores, também faz parte do ser humano e está o quê? Está dentro de nós. Mas o que faz com que a gente não se comporte dessa maneira primitiva, agindo por instintos? Aí vem a função do ego e do superego que nós vamos ver agora. O ego, ou eu, começa a ser desenvolvido após o nascimento, quando o bebê começa a interagir com o seu ambiente. O ego procura o prazer em contato com a realidade. Então, pessoal, o que é o ego ou o eu? Quando a gente vai se desenvolvendo em sociedade, o primeiro núcleo social é a família, o pai, a mãe, as pessoas que nos criaram, nós vamos tendo o quê? Nós vamos tendo estímulos do meio, seja começar a falar, a aprender certas maneiras. Esse desenvolvimento em contato com o meio, que vai nos dar estímulos positivos e negativos, vai criando a figura do eu.
Então, o eu, o ego, é que vai controlar esses impulsos mais naturais que são latentes em nós. Veja, estão controlados, mas estão ativos. E se o eu ou o superego falham, esses impulsos ativos vêm à tona e às vezes a gente vê um lado de nós mesmos que a gente não gosta. O superego ou supereu representa o aspecto moral dos seres humanos. Ele atua como um sensor, informando para o ego o que é certo e errado. Freud apresenta 3 funções do superego: a consciência, a autoobservação e a formação de ideias. Então, pessoal, o ego vai ser um elemento chave para o desenvolvimento do ser humano. E o superego para o desenvolvimento do que a gente chama de consciência. Principalmente a consciência social, que é o quê? A empatia pelo outro. Você se reconhecer com o sofrimento causado no outro. Você se reconhecer que o outro é igual a você. Você ver que você vive numa sociedade onde as pessoas têm um tratamento comum de mútuo respeito. Tudo isso daí vem o quê? Com a formação do superego. O superego vai trazer essa noção que alguns sociólogos e filósofos chamam de moralidade, moralidade pública, essa convivência social. Então eu não posso ser o que eu desejo, se ao ser o que eu desejo, eu estou magoando vocês. Vocês não podem ser o que desejam, se eu ser o que desejo, vocês estão magoando o seu professor que está tentando dar aula para vocês. Então, essa noção de que eu tenho limites, e o meu limite é não ferir o outro, não maltratar o outro, é fazer aquilo que minimamente se considera certo e correto, são noções que vêm pelo superego ou supereu. Desta maneira, o superego vai fazer parte da nossa consciência ética ou consciência moral. Tudo aquilo que a gente tem noção, por exemplo, eu faço uma coisa aqui com vocês, como já aconteceu, vocês são meus alunos, vocês sabem, e eu chego na aula seguinte e falo: pessoal, desculpa na aula anterior, eu estava muito estressado, eu não deveria ter agido dessa forma. Isso significa o quê? Que é o superego mostrando para mim que eu me excedi, que vocês não mereciam o tratamento que eu dei para vocês. Assim como vem um aluno, depois pede desculpa para o professor e fala: professor, desculpa aí, eu sei que eu te estressei, foi sem querer, independente de ter tido a conversa com a direção, com a pedagoga, quando ele vem e se desculpa, é o quê? É o superego dele falando: cara, você pisou na bola, cara, você precisa pelo menos, no mínimo, pedir desculpa para aquele professor ou pedir desculpa para aquele colega no qual você se estranhou, você deixou esse instinto animal prevalecer, certo? Então, o que acontece? O superego vai ter essa função, então, dessa consciência, desse se ver no outro, de ter a empatia pelo outro, ok? Pessoal, agora façam a atividade 3. Qual a estrutura da personalidade humana para Freud? Já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora verificar a resposta à atividade, sempre lembrando que são sugestões e orientações. Resposta. Freud apresenta 3 componentes da estrutura psíquica humana, o id, o ego e o superego. O id representa os instintos mais primários, prazer e impulsos orgânicos. O ego controla ou regula o id e o superego representa a moralidade. Qual que é a ideia principal que tem que ter aqui? Você tem que ter descrito na sua resposta que são 3 componentes, id, ego e superego, e a função de cada um. Fez isso, está certíssima a resposta. O resto é perfumaria do seu professor. Freud, pensamento e linguagem. Então, pessoal, a partir da psicanálise, de todo esse método de cura pela fala, o Freud vê um papel interessantíssimo e crucial na psique humana. É pela linguagem que o ser humano consegue lidar com muitos dos seus problemas psicológicos e é também a linguagem que ajuda o analista a resolver esses problemas. A linguagem, então, é um tema crucial para a psicanálise. Até porque as representações das ideias inconscientes se manifestam nos sonhos como símbolos imagéticos, tanto metafóricos quanto metonímicos. Ou seja, o sonho, que é a base da interpretação da psicanálise para o Freud, o principal livro dele chama-se Interpretação do Sonho, o sonho é uma linguagem a ser interpretada. Desta maneira, a linguagem ocupa um papel ímpar, então, na psicanálise. Pessoal, façam agora a atividade 4, explique qual a relação entre psicanálise e linguagem. Já voltamos.
Voltamos. Vamos agora ver as sugestões de resposta para a atividade 4. A psicanálise está intimamente ligada à linguagem pelo método no qual o analisado fala o que lhe aflige, seja pela interpretação dos sonhos, que é também uma linguagem metafórica. Então, seja pela livre associação, a fala à vontade, seja pelo sonho, a linguagem está presente no método da psicanálise. Vamos agora resumir a aula de hoje. A psicanálise é uma ciência que estuda a psique humana e propõe a cura pela fala. Freud entende que a estrutura da personalidade tem 3 componentes: id, ego e superego. A psicanálise, seja pela cura pela fala, seja pela teoria cognitiva que dela resulta, está intimamente ligada à linguística e à filosofia da linguagem. Muito obrigado e até a próxima aula.